Professor, mudando um pouco de assunto, mas não tanto, como você observa esse processo de politização popular que o Brasil enfrentou aí a partir de junho de 2013? Bom, esse processo ele está muito relacionado às redes sociais, né? Isso é algo que é avaliado por vários teóricos mundo afora e aconteceram, né, elementos positivos e negativos desde 2013. Entre os elementos positivos, primeiro a gente não pode esquecer que toda essa crise começou devido ao aumento de 25 centavos, né, no preço dos transportes. E o transporte é um lugar que aglomera esses grupos heterogêneos, por isso que nós vimos tantos grupos diferentes, né, saindo às ruas. Só que a pauta ela começou muito progressista, né, ou seja, a favor do transporte público de qualidade e até mesmo gratuito, né, que era o pessoal que defendia o passe livre. Mas segmentos de ultradireita, como o MBL, foram tomando as ruas e as pautas, levando a discussão para um outro patamar, inclusive que conduziram futuramente ao impeachment da Dilma, né? Mesmo porque existia a Lava Jato na época. Né? Mas o que eu queria destacar é como esses grupos se organizam e tomam as ruas hoje, né? Porque o que a gente vive hoje no cenário das grandes cidades é o que a gente chama do fim das metanarrativas. O que significa isso? É algo típico da chamada pós-modernidade, porque até a década de 80 e 90, quando você era de esquerda ou direita, você carregava várias bandeiras ao mesmo tempo. Né? Quando alguém era de esquerda, carregava as bandeiras da reforma agrária, de repente do comunismo, da liberação das drogas, a favor do aborto, enfim, melhorar a educação, os transportes, etc. E quando o sujeito era de direita, ele carregava bandeiras unificadas, né, do tipo, eu sou conservador, sou contra o aborto, contra a legalização das drogas, a favor da família, da propriedade, etc. e tal, né, da minha religião. Só que graças a pós-modernidade e essa ascensão das redes sociais, os discursos eles foram se fragmentando, as metanarrativas, as narrativas globais foram se fragmentando, então hoje você tem grupos específicos que reivindicam pautas específicas. Então, nada mais comum do que hoje você ver, de repente, um sujeito que é a favor da liberação, de repente, da maconha, mas às vezes ele tem algum preconceito contra a população LGBTQIA+. Às vezes é um sujeito que é religioso, mas tem uma vida sexual promíscua. Né? Então você vai vendo todo esse tipo de ramificação. E o problema que acabou surgindo é que quanto mais se fragmentam os discursos, embora as pautas muitas vezes sejam, sim, plausíveis, né? Por exemplo, o movimento negro reivindicando seus direitos, mas as mulheres do movimento negro feminista percebem que uma coisa é você ser uma mulher negra, outra coisa é uma mulher branca de classe média, são formas, claro, de machismo que esses grupos vão passar, mas não na mesma proporção. E, enfim, diante disso é que as reivindicações hoje elas são totalmente fragmentadas, né? Gerando muitas vezes uma confusão de quem enxerga de fora, ou de um grupo contra o outro. Então, as pessoas da direita, quando enxergam as diferentes pautas da esquerda, vão perceber na visão imaginária, no senso comum delas, de que é um movimento totalmente desorganizado, porque tem a feminista A, B, C e D, tem o movimento negro que é panafricanista, outro que é marxista, assim como também a sigla, né, LGBTQIA+, que tende a aumentar, né, porque gênero é uma construção, e se é construção vão surgir mais gêneros, e assim, que assim seja. Mas é interessante que as cidades elas acabam criando, né, esse cenário da diversidade também, né, de vários outros, de vários estranhos. Né? A própria cultura queer, né, recebe esse nome porque em inglês queer poderia ser traduzido mais ou menos como desviante, estranho, né, algo que foge aos padrões, né, heteronormativos, enfim, de uma sociedade burguesa. Né? Bom, e aí as pautas, né, que foram destacadas a partir de junho de 2013, elas tinham todos juntos e misturados, né? Tanto é que tinha gente reivindicando desde ditadura, volta da monarquia, eram as vésperas da Copa, a gente pedindo para o Filipão, o técnico da seleção brasileira à época, né, convocar um determinado jogador. Ao mesmo tempo você tinha as pautas feministas, o transporte livre, gratuito. Então, no final das contas, o que a gente viu em 2013, e graças ao uso das redes sociais, porque elas permitem também a fragmentação desses discursos, né? Então, quem quiser saber mais sobre LGBTQIA+, vai entrar numa rede específica, né? Ou numa comunidade específica, o movimento negro, etc. Então, o que a gente viu em 2013, embora tenha derrubado um governo relativamente progressista, que era da Dilma, foi a floração que a gente viu aqui no país desses grupos ganhando mais as ruas e ganhando vozes
enfim, não só nas redes sociais, mas na opinião pública, né, o que foi bem interessante. Você tá...